Bom, aspectos tributários dos emolumentos, falamos aqui do imposto de renda, tá? Entrega base de cálculo, recolhimento e tal. E ainda tem mais, tá? O teu imposto de renda é daquele... O que você paga em imposto de renda, ele não integra despesa do próximo movimento. Você vai pagar imposto de renda no próximo mês, né? Mas esse imposto de renda que você pagou, ele não entra como despesa daquele mês, tá? Porque ele, na verdade, você está pagando o imposto do que você auferiu no mês anterior. Então, você não pode lançar ele no teu livro caixa como despesa, ok? Beleza? Isso aí, ó. A 8935 ela vai regular o que é base tributável ou não. Compete para a fixação dos emolumentos. De acordo com o STF, a competência é concorrente. Quem é que pode fixar emolumento? A União, norma geral, 10.169. O Estado fixa os valores específicos, que é a tabela local. Cada Estado tem uma tabela local, tá? Não tem ainda uma tabela, né? Tá uma conversa de formar uma tabela nacional para alguns atos, mas cada Estado tem a sua tabela. E aí é o quê? Competência concorrente. Guarda isso porque está em direito constitucional. Quando você vai lá para a área de competência no direito constitucional, competência da União, competência dos estados, olha aqui, nós estamos dialogando direito notarial registral com a competência da União e a competência do estado. Pode cair uma questão dessa? Lá em direito constitucional. Sobre o regime de competência dos entes da federação, União, Estado e municípios, é competente para legislar sobre emolumentos. Somente a União. Certo ou errado? Somente o Estado. Errado. O Estado, a União e o município. Errado. Percebe? Porque, na verdade, é só Estado e União e de forma concorrente. Gente, é tanta pegadinha que eles podem montar aqui, né? Aí, ó, cabe ao Estado fixar ou atualizar o emolumento, professor? Tá aqui, ó. A pergunta. Legal, obrigado, tá, Bruno? Isso é bom, porque eu já vou aproveitar o gancho do Bruno aí agora e já vou entrar nessa pegada. Fixar ou atualizar, né? Cabe ao Estado fixar ou atualizar. Cabe ao Estado os dois. Fixar e atualizar. Só que aí que vem a pegada, Bruno. A pegada vem mais profunda ainda, que pode cair na prova. Bem profunda, né? Você fixa. Ok, você fixou. Você tem que atualizar todo ano? Tem. Quem é o Estado aí que vai fixar e vai atualizar a tabela, os emolumentos? Quem é esse Estado? É o Estado juiz? É o Estado legislador? É o Estado executivo? Porque o Estado, nós temos Estado em 3 funções, né? Nós temos o Estado em 3 funções. Função legislativa, função judiciária, função executiva. 3 funções. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fixar e atualizar a tabela, os emolumentos? Errei essa questão e fiquei no veneno. Isso aí, Bruno, é proposital, a gente coloca lá mesmo para isso. Você errar, você não vai errar mais. Você pode errar hoje à vontade, você pode errar amanhã à vontade, você tem 30 dias para errar à vontade. Por quê? O erro, né? Ele é importante por quê? Porque você cai e levanta mais forte. Isso eu tenho como na minha vida. Todas as vezes que eu caí na minha vida, passei por dificuldade, eu levantei mais forte. Então, o erro é isso. Você erra uma questão, caraca, você fala assim, nunca mais erra essa questão. Mas é isso. Então, assim, cabe ao Estado fixar e atualizar? Calma. Cabe ao Estado fixar e atualizar. Só que o Estado, ele vai fixar, ele vai definir qual é o emolumento, tá? Mas é o Estado o quê? Juiz ou legislador? Aí que tá. É o juiz ou legislador? Fixar, legislador. E atualizar? Legislador também? Não. Atualizar já é o juiz, já é o próprio judiciário. A atualização dos emolumentos não depende de lei, não depende de fonte normativa estrito sensu. Não precisa passar pela Assembleia Legislativa, não vai precisar do Estado legislador. Vai precisar só do Estado juiz, porque o próprio judiciário, através de provimento, de norma infraconstitucional, ele pode atualizar a tabela. Só que atualizar não é reajustar. Então, o tribunal, ele pode atualizar?
Pode, mas ele pode reajustar? Não. Aí é outra função estatal. Já não é mais a função estatal juiz, porque não pode ser feito infralegalmente, vai ter que ser feito legalmente, lei em estrito sensu. Tá? E isso foi objeto de discussão no STF. O professor falou ainda por meio de lei específica, depois no administrativo, aí pegou mesmo. Como você aconselha estudar jurisprudência específica constitucional? Onde tem... Eu vou dar isso tudo para vocês, fiquem tranquilos, vocês vão ver tudo isso, tá? Vamos tranquilo, nós vamos varrer tudo isso. Fiquem tranquilos, gente. Vocês vão passar ponto por ponto do edital. Eu vou entregar a jurisprudência mastigada para vocês. Vocês não vão perder tempo procurando isso, esquece. Vocês não vão perder tempo procurando. Eu vou dar isso para vocês mastigado. Quem olhou o material já deve ter visto a qualidade do material. Esse material, gente, é um material que eu sempre fiz para eu estudar. Eu nunca estudei nada isolado. Eu nunca estudei direito notarial registral isolado. Não, pegava o direito notarial registral e botava ele para comunicar com o tributário, comunicar com o constitucional. E essa comunicação me dava o quê? Me dava o conhecimento amplo que eu tenho hoje de conectar o direito. O direito é um só. Eu chego na sala de aula com meus alunos e eu falo isso. Gente, o direito é um só. A gente separa pedagogicamente, mas eles se conectam, eles se falam o tempo todo, se dialogam o tempo todo. E um fundamento de um ajuda você a entender o fundamento do outro. E aqui vocês vão ver isso. Então, assim, guarda isso. Emolumento. Quem é que fixa? O Estado. Quem é que atualiza? O Estado. Quem é que reajusta? O Estado. Mas é sempre a mesma função estatal? Não. Não. Reajustar é mudar valor. Mudar valor, ele depende de projeto de lei na Assembleia Legislativa e é o Estado legislador que vai poder alterar, fazer o reajuste da tabela de emolumento. Agora, atualização é atualização monetária. A atualização já tem, já vou mostrar aqui para vocês, tem posição do... vou chegar lá depois, né? Isso aqui já falei, né? Justificativa, né? Sim. Para você ver, aqui, quem me perguntou aqui foi o Bruno, deixa eu ver, não, o Antônio. Antônio me perguntou aqui, mas como é que a gente faz, né, para poder, né, pegar essa jurisprudência STS, FTJ da atividade? Eu sei que muita gente que está aqui, gente, entende muito de constitucional, administrativo, é o direito normal do dia a dia, né? E a gente fica meio refém dessa jurisprudência nova do direito notarial registral, mas ela está conectada, eu vou trazer toda para você, fiquem tranquilos. Por exemplo, o ISSQN, ele foi discussão no STF. Gente, nós levamos isso para o STF, uma discussão no STF para afastar o ISSQN, para que não fosse cobrado como pessoa jurídica, porque cobram da gente como pessoa jurídica nos municípios. E esse é o posicionamento já consagrado. Foi parar no STF, o que o STF diz? Guarda isso, o STF disse isso, é por isso que eu venho batendo nisso aí. Ele julgou que é constitucional a incidência do ISSQN sobre o serviço notarial registral, porque uma discussão era a atividade notarial registral é serviço público. Imagina se a FGV bota isso. A atividade notarial registral é serviço público. Se é serviço público, não pode pagar imposto municipal. Entendeu? Mas o STF falou, não, peraí, calma aí. Apesar de serem delegações públicas, há prestação de serviço com conteúdo econômico e negocial. Guarda essas duas palavras. Conteúdo econômico e negocial na prestação de serviço público para a incidência do ISSQN. Isso vai cair na prova, gente. Não tenha dúvida, a FGV vai em cima disso. Isso é entendimento jurisprudencial. O STF decidiu isso e não tem tanto tempo assim, não. Tá? Guarda aí. Beleza? Eu vou chegar lá no outro caso do reajuste, que eu também botei. São tudo essas pegadinhas aí, eu sei que alguns caíram. Pegadinha jurisprudencial. É jurisprudencial, gente, não é na lei. Não está na lei. Está na jurisprudência. Então, vocês já estão tendo a jurisprudência aqui. Fiquem tranquilos nesse sentido. A independência, gente, independência gerencial do cartório, já falei aqui, ela é toda do tabelião. A serventia é gerida de forma autônoma, por conta e risco do delegatário, tá? Sem subordinação funcional. Então, guarda uma coisa, se lá na prova vier, não, os delegatários, os registradores são... porque botam muito isso, né? Que é eu já vi uma vez, botaram, são auxiliares da justiça, né? Os tabeliães, registradores, por serem auxiliares da justiça, são subordinados ao poder judiciário, que exerce sobre eles a fiscalização. Gente, botou subordinado. E já marca, tem que acender um alerta na tua cabeça. Esses institutos têm que acender um alerta, vinculado.
É um sistema de vinculação. Nós temos autonomia dada pela Constituição, dada pela 8935, né, a nossa lei federal. Então, não tem subordinação funcional. Nós não somos funcionários da administração pública, nós não somos funcionários do Estado. Agora, o problema é você confundir o poder controlador e fiscalizador do judiciário para aplicar sanções como uma subordinação. É aí que está o equívoco. É onde você tem que tomar cuidado. Não tem. Eu sei que para quem é da atividade aqui, isso bate mais fácil. Para quem não é, fica meio, puxa, mas como assim? Né? Mas não é subordinado. É só você olhar para sistema de regulação, né? As agências de reguladoras. Pensa uma agência reguladora lá do direito administrativo. Olha para o Poder Judiciário. Ele é o órgão regulador da atividade notarial e registral no Brasil. Inclusive, essa atividade notarial e registral é um longa-manos, é um braço extrajudicial que atua no sistema de justiça, da qual o Poder Judiciário é o centralizador desse sistema, é o principal operador, é o principal personagem desse sistema. A gente está falando isso porque a gente vai chegar na desjudicialização, tá? Desjudicialização, nós vamos falar disso, tá bom? Então, guarda, não tem subordinação. A administração financeira e administrativa da serventia é por conta exclusiva do delegatário. Ele contrata a pessoa, adquire material, organiza o funcionamento interno da serventia. Essa autonomia impõe obrigações, são os recolhimentos, como eu falei, tributo, contribuições, manutenção de estrutura, manutenção funcional, remuneração do titular, ela vem exclusivamente dos emolumentos arrecadados. Guarda isso. E a gente, inclusive, vai falar aqui das incompatibilidades. Daqui a pouco eu devo falar disso, né? Vou falar já, né? Uma coisa que eu não falei aqui, e vou voltar aqui porque eu acho importante, acabou que como eu não botei ela para memorizar aqui, na hora que eu passei, nas penalidades administrativas aqui, gente, tá vendo aqui as penalidades? Tá vendo as sanções? Quais são as sanções? Repreensão, multa, suspensão, perda de delegação, não é? Só que hoje tem um TAC, termo de ajustamento de conduta. A galera aí que não é do extrajudicial e tal, que atua, de repente, no direito penal, e atua no direito administrativo, já ouviu falar demais de TAC. É termo de ajustamento de conduta. Vocês sabiam que tem agora termo de ajustamento de conduta também para o tabelião e para o registrador? Por quê, gente? Porque o CNJ ele regulou através do provimento 162, se eu não me engano, 162, quem quiser consultar aí agora, dá uma consultada aí, provimento 162, ele regulou o TAC para os magistrados. Regulou TAC para magistrado. Então, os magistrados, eles, diante de uma infração, eles podem reconhecer que eles erraram, reconhecer que praticaram infração, e solicitar um termo de ajustamento de conduta, de que não vai fazer mais aquilo, de que vai ajustar a conduta, de que vai, né, ppp, e aí, então, por um determinado, né, o CNJ vai fazer como faz no TAC, né, um período para o cumprimento daquele ajustamento, em cumprindo, ok, não aplica nenhuma punição no delegatário nem no registrador, tendo como fundamento o provimento 162. Se eu não me engano, é o provimento 162. Depois dá uma consultada lá, confirma para mim, galera que está aí na internet, aí, pode dar uma consultada, ver se é o provimento 162, que fala do termo de ajustamento de conduta para os magistrados. Então, ele se aplica agora também aos tabeliães e registradores, isso está lá no provimento 149, dando essa possibilidade de ajustamento de conduta, ok? Beleza? Excelente, fiz a inscrição, opa, beleza. Ô Maria, seja muito bem-vinda, Maria Cecília, muito bem-vinda no nosso grupo. Acabei de fazer a minha inscrição, beleza, beleza, show, ó, que legal. Acabei de comprar, vou me dedicar integralmente a essa reta final, parabéns, cara, parabéns. Beleza, a Alessandra aqui também, Alessandra Carvalho, acabei de comprar, vou me dedicar integralmente a essa reta final também, né? Então, parabéns, muito bom. E vocês vão ver que nós vamos chegar lá juntos, né? Com garantir esse 62% aí com
né? Não com tranquilidade, né? Com muito esforço, mas é treinamento difícil, combate fácil, nós vamos chegar junto. Então guarda isso, gente. Além de ter possibilidade de aplicação de penalidade no notário e no registrador, os órgãos de controle, e aí agora, na verdade, o CNJ. Então, eu penso aqui, vamos fazer uma suposição de um caso que pode cair lá no FGV. Vamos pensar aqui. Um tabelião, papapá, BPP, aconteceu isso, sofreu um processo administrativo na sua serventia, e aí ele foi punido, por exemplo, com uma punição de multa ou de suspensão, ou então uma penalidade de perda de delegação na corregedoria, na corregedoria permanente, que recorreu para a corregedoria geral e que manteve a decisão, e ele então entrou com um requerimento no CNJ, pedindo ao CNJ que fosse, então, que ele fosse submetido ao benefício do provimento 162, ou do benefício de termo de ajustamento de conduta. Ele, então, requereu que ele fosse contemplado pelo CNJ, que o CNJ, então, pudesse dar a ele a possibilidade dele ser submetido a um termo de ajustamento de conduta. É possível, não é possível e tal, isso só aplica aos magistrados, papapá, PPP? Não, aplica também agora aos tabeliães e registradores. Guarda isso, termo de ajustamento de conduta, muito novo, muito recente, e que está aí, é uma possibilidade muito grande de cair, tá ok? Beleza? Então, aqui a gente falou do ISSQN, tá? Do tema, fiscalização tributária. E aí sim, aqui que eu queria chegar, lembra que eu falei dos tributos? Você tem que saber, tá, gente? Vamos lá, você tem que saber. Esses tributos são básicos. O ISSQN, municipal. O ITBI, o que é o ITBI? Imposto de transmissão de bens imóveis. Bens imóveis. Então, escritura pública de imóvel. Tem que recolher o ITBI, dependendo do estado, né? Mas quando qual o momento do fato gerador do imposto de transmissão de bens imobiliários? Aí você tem que olhar. Se a pergunta vem assim, momento do fato gerador, você tem que olhar para o direito tributário. De repente, essa pergunta vem no direito tributário. É o momento da compra e venda do imóvel, é o momento da transferência, porque imposto, ITBI, imposto de transmissão de bens imóveis. Transmissão. É um imposto que você paga na transmissão, transmitindo aquele bem. Então, o fato gerador dele está na transmissão, né? O IPVA. IPVA é um imposto de propriedade, e ele tem um fato gerador. O IPTU, ele tem um fato gerador dele quando? No início do ano. É um imposto sobre a propriedade IPTU territorial urbana. E quando é o fato gerador dele? Dia 1º, por exemplo, de janeiro, tem o fato gerador dele lá. Ele é um imposto o quê? Municipal, IPTU, imposto sobre a propriedade territorial urbana. Aí você tem os 2 municipais aí que você não pode deixar passar. Vamos para o Estado agora? Vamos dar um pulinho para o Estado. No Estado nós temos o que não é ligado à atividade notarial registral, tá? Tem um montão de imposto. Não vou neles, não. Eu vou aqui, onde está aqui conectando com a atividade notarial registral. O ITCMD. Professor, o que é isso? ITCMD. O Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Você já tem que guardar sim. Eu sei que alguns estados mudam nome. Nós estamos fazendo uma prova a nível nacional. Então, você tem que pegar qual é a fonte primária. Qual é a fonte primária do imposto? Onde é que vai falar primariamente do imposto? Temos estados que mudam o nome do imposto. Você tem que guardar. Imposto de Transmissão, ITCMD. É um imposto de transmissão, causa mortes. Imposto de transmissão, causa mortes e doações. Qual é o fato gerador dele? Onde é que está o fato gerador dele? Saizine. No momento em que o morto morre, não, o morto morre. E no momento em que o de cujos aparece ou ele falece, no momento em que há a morte, há a transferência automática dos bens. O imposto, em tese, ele já passa a ser devido a partir dali. Há um prazo para eu inventariar os bens, há um prazo para eu recolher o imposto, mas o fato gerador já aconteceu. O Estado, ele não perde tempo. Opa, morreu? Ih! Cofre público, dinheiro entrando nos cofres. Então, até para morrer, né? Os alunos meus falam isso, né? Professor, até para morrer você paga, até na hora da morte você paga. Sim, você paga.
É aí que está. Não é nem você que paga, quem vai pagar são os herdeiros, mas aquele tributo ele nasceu ali. Os herdeiros vão pagar. Então, imposto de transmissão causa morte. Ou seja, no momento da morte. Esse TBI, ele é de competência o quê? Estadual. Então, perceba, se eu vou fazer uma escritura, olha só, gente, quem é que fiscaliza isso? É o tabelião. Então, fiscalização de tributo, ele está tanto aqui no direito notarial registral, como ele está lá no direito tributário. Se eu vou fazer uma doação por escritura, existe um imposto. Quem fiscaliza? O tabelião. Esse imposto é o quê? Municipal ou estadual? Estadual. E se fosse uma venda de imóvel? Seria ITBI. Quem fiscaliza? O tabelião. O registrador. O tabelião é o registrador, os delegatários. Fiscaliza. Mas ele é um imposto de competência municipal. Então, guarda. ISSQN, municipal. IPTU, municipal. ITBI, municipal. Vamos para cima agora. IPVA. Imposto sobre propriedade veicular, de veículo automotor. Estado. Não está muito nem ligado a gente, mas né, a gente não tem competência de fiscalizar em tese, né? Mas ITCMD, imposto de transmissão causa morte, tem que guardar, tá bom? Beleza? E aí quando você vai para a União, vamos para a União ligada à atividade, o ITR. O que é o ITR? Imposto territorial rural. E esse imposto territorial rural, inclusive, ele pode ser passado para a responsabilidade dele para o município. O controle, o recebimento, tudo para o município. Né? Quando a gente for falar, a gente não vai falar de tributário. Quando a gente for falar de tributário, a gente fala disso. Mas a gente não vai falar de tributário aqui. Mas a gente vai dar umas palhinhas assim. O ITR, ele tem a responsabilidade dele, da União, mas ele pode ser o quê? Ele pode ser repassado ao município. Inclusive, todos esses impostos, existe aí uma partição, né? Cada ente federado recebe um pedacinho desse imposto, mesmo que ele seja de cima para baixo. De cima para baixo, tem uma compensação, um repasse que é feito. O PVA, por exemplo, é passado. O Estado pega, mas ele passa metade para o município onde está emplacado o veículo. Está lá em direito tributário, talvez não chegue aqui para a gente, não está ligado à atividade. Beleza? Então, vamos lá. O notário registrador deve zelar pelo correto recolhimento do tributo incidente sobre os atos que pratica. ITBI, TCMD. ITCMD, Estado. TBI, município. Tá? Conforme jurisprudência do STJ e da doutrina majoritária. Guarda isso. O tabelião ou registrador, eles são fiscais de tributo. Olha lá o artigo 30, salvo engano, o 30 dos deveres, na 8.000. Quem é que pode olhar aí? A 8935. A 8935 TAC, para qualquer grau, penalidade é possível esta transição pelo TAC? Sim, com certeza, desde que a punição, desde que você chegue até o CNJ. De você chegar em recurso até o CNJ, você pode solicitar e pedir ao CNJ que ele aplique esse TAC, porque a princípio é o CNJ que está responsável por fazer esse termo de ajustamento de conduta. Mas eu não vejo impedimento nenhum de que também os estados comecem a aplicar isso efetivamente, né, pela possibilidade, por ser órgãos de controle, tal como o CNJ, de baixo para cima, tá bom? Mas cada um depende do grau recursal. Ele ficaria com o grau de gravidade TAC antes da repreensão. Não, TAC a qualquer momento. É claro que isso vai ser analisado, né, a possibilidade, mas a gente não precisa aprofundar isso. Efetivamente, eles vão vir numa pegadinha se pode ou não. Peraí, pode. Porque senão eles pediriam a resolução 162, a gente teria que estudar toda a 162 lá dos magistrados para entender como é que funcionaria o TAC, porque ela se regula por lá. Porque o nosso provimento diz só assim, pode aplicar o TAC tal como regulado lá nos termos do 162. Então, se a FGV vier, ela vai vir, pode ou não o TAC? Termo de ajustamento de conduta, é possível ou não é? Entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem que entender aí o quanto ele vai pedir da gente. Legal? Bom, aqui a gente falou, aqui autonomia financeira, ok. Trabalhista, falei para vocês, tributária, manter contabilidade em dia, falei. Inexistência de vínculo público, falei. Controle pelo judiciário, falei aqui bastante, né? A gente bateu bem.